Para entender qual a diferença de Made in Taiwan ou Made in China, preste atenção nesse vídeo sobre a Revolução Chinesa. Existem duas Chinas, a República Popular da China continental, o terceiro maior país do mundo, também chamada de China comunista, e a República da China, um país insular, também chamada de Taiwan ou Taipei. Principalmente Taiwan é a ilha do mesmo nome, conhecida como Formosa, nome dado por navegantes portugueses em 1542. Era habitada por populações indígenas e no período da Idade Média Ocidental, os primeiros chineses começaram a migrar para a ilha, especialmente por causa da pesca. A partir do século XVI, passou a fazer parte formal dos territórios dominados pela dinastia chinesa Ming. A dinastia Ming governou boa parte do que hoje conhecemos como China até 1644. Um dos principais símbolos da China é o local de visitação turística. É um legado da dinastia Ming e a Cidade Proibida. Um patrimônio cultural da humanidade composto por 980 construções, incluindo diversos palácios. Com a chegada dos europeus, tivemos disputas armadas, inclusive pelo controle da ilha de Formosa. O novo e maior fluxo comercial gerou uma crise econômica e social, e a dinastia Ming foi sucedida pela dinastia Qing, em 1644. Um dos imperadores do período foi o Qianlong, que governou a China por mais de 60 anos. A dinastia Qing expandiu os domínios chineses, atingindo mais ou menos o tamanho da China atual no século XVIII. Isso está na origem de diversas reivindicações territoriais chinesas contemporâneas, que afirmam que as antigas posses imperiais da dinastia Qing devem fazer parte da China, como Tibete e várias ilhas do Mar do Sul da China, um dos mares com o nome menos criativo do mundo. Em 1895, a dinastia Qing é derrotada por uma nova potência na região, o Japão, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a ilha de Taiwan, incluindo outras ilhas menores, para fazer parte do Império do Japão como a colônia. Essa situação duraria até o fim de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os chineses da ilha organizaram um movimento de resistência. Após serem reprimidos, os japoneses iniciaram um processo de japonização das ilhas, com assimilação econômica e também cultural. Agora vamos sair um pouco das ilhas e atravessar o Estreito de Formosa de volta para o continente. A dinastia Qing será a última dinastia a governar a China como uma monarquia, derrubada pela Revolução de 1911. A revolução foi conduzida por forças republicanas e nacionalistas, após a derrubada do imperador Puyi. O país viveu um período de intensos conflitos internos, com senhoras da guerra controlando porções da China até serem derrotadas pelo governo central. E como funciona essa ideologia socialista? Bom, diferente de algumas nações soviéticas, a China criou um modelo que podemos chamar de socialismo com características chinesas, que é justamente a base de toda a ideologia do Partido Comunista. Logo, o modelo econômico construído por Deng, baseado em uma economia de mercado, foi chamado de socialismo com características chinesas. A fórmula foi bem sucedida e permitiu à China começar a crescer, de forma sustentável e também em níveis recordes por 3 décadas. O Banco Mundial estima que mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza graças às reformas, como parte de um desenvolvimento sem precedentes. Economicamente, a China está hoje mais próxima do capitalismo do que o comunismo, disse à BBC Kelsey Broderick, analista especializada em China da consultoria Eurasia Group. A mão invisível do Partido Comunista da China está em todos os aspectos da economia. As camadas inferiores trabalham de forma mais próxima ao capitalismo, mas o controle é definitivamente mais visível no topo da pirâmide econômica, ou seja, o Estado determina, por exemplo, o preço do yuan e quem pode comprar a moeda chinesa. É o Estado que controla quase todas as maiores empresas do país, que administra os recursos naturais. E também ele é oficialmente o proprietário de toda a terra, embora na prática as pessoas possam ter propriedades privadas. Um dos grandes marcos e uma reviravolta da Revolução Chinesa foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Bom, o Japão já havia invadido o país 3 anos antes, mas agora ele queria dominar completamente a Manchúria. Chiang Kai-shek e seu partido nacionalista ainda preferiam combater os comunistas dentro do país. Depois do grande massacre de 1927, os comunistas haviam se refugiado no interior do país. Nem sequer a União Soviética prestou apoio a eles. E, pelo contrário, eles estavam perdendo a confiança do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, então, ele teve que mudar a sua tática. Ele desistiu do proletário urbano e começou a cativar os trabalhadores rurais, buscando assim um apoio dessa galera. Na cidade de Juxin, na província de Jiangxi, ele fundou o primeiro estado dentro do estado, com um sistema de sovietes dentro da China.
Mao então iniciou a sua administração com reformas agrárias e conseguiu cada vez mais adeptos ao seu exército comunista. E nesse contexto, conseguindo cada vez mais apoiadores, iniciava-se a legendária Longa Marcha de mais de 10 mil quilômetros, através de 11 províncias, que concedeu uma dimensão quase mítica aos comunistas. Dos 100 mil que participaram, apenas 20 mil comunistas chegaram, sobreviveram à fome, ao tempo, ao cansaço, a doenças e também aos combates que sempre voltavam a ser travados contra os nacionalistas ao longo do caminho. Depois de anos, Mao e sua tropa conseguiram reorganizar o governo com um sistema soviético no norte. Entretanto, ainda demoraria mais 15 anos até que fosse proclamada a República Popular da China. Ainda nesse contexto de Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1931 a 1937, a China e o Japão continuaram a se degladiar em pequenos confrontos localizados, os chamados incidentes. Em 1931, o incidente de Mukden ajudou a desencadear a invasão japonesa da Manchúria. Os chineses foram derrotados e o Japão criou um novo estado fantoche, Manchukuo. Após o incidente da ponte do Marco Polo, os japoneses obtiveram grandes vitórias, capturando Pequim, Xangai e a capital chinesa de Nanquim em 1937, o que resultou no estupro de Nanquim. Bom, e como falar da Segunda Guerra Sino-Japonesa sem citar a Batalha de Wuhan, que é conhecido pelos chineses como a defesa de Wuhan e pelos japoneses como a invasão de Wuhan. Bom, foram reunidos mais de 1 milhão de soldados do Exército Nacional Revolucionário Chinês, com o Chiang Kai-shek em pessoa no comando para defender a cidade do ataque do Exército Imperial Japonês. Os combatentes, eles lideraram diversos ataques entre as margens setentrional e meridional do rio Yangtze, espalhando-se através das vastas áreas das províncias de Anhui, Henan, Jiangxi e Hubei. Durou 4 meses e meio e foi a maior e mais longa e uma das mais significativas batalhas de toda a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E bem, depois de não conseguir impedir os japoneses na Batalha de Wuhan, o governo central chinês foi realocado para Jiangxi, no interior da China, com um forte apoio material através do Tratado Sino-Soviético de 1937. O Exército Nacional da China e a Força Aérea Chinesa puderam continuar oferecendo uma grande resistência à ofensiva japonesa. E o nosso cenário de guerra é a Frente Unida Chinesa, liderada por Chiang Kai-shek, do Partido Nacionalista, com o apoio do Exército Comunista de Mao Tse-tung e alguns senhores de guerra chineses, contra o Exército Imperial Japonês, liderados pelo Imperador Hirohito. A China ela vai se provar muito resistente contra os avanços japoneses, que fizeram sim diversas vitórias significativas, além de diversos massacres e torturas contra o povo chinês. A China ela vai resistir até o final de 1945, que com o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Japão é visto forçado a retirar suas tropas do território chinês e assim terminar a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Bom, agora eu vou falar e vou focar mais sobre o fim da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que obviamente vai envolver a China, né? E citando agora a brutalidade do exército japonês, que acabou sendo uma característica bem marcante, né, desse conflito e de todo o cenário de guerra asiático ali. Vários tipos de violência foi cometida pelos soldados ali naquele conflito, e a respeito dessa crueldade aí, o Anthony Beeville ele vai comentar num trecho que, aliás, Anthony Beeville, falando um pouco sobre ele, ele estudou em Winchester, na Academia Militar de Sandhurst, e tornou-se oficial regular do 11º Regimento de Hussardos. E ele acabou deixando o exército depois de 5 anos, né, para acabar se tornando escritor, e escreveu aí diversas obras que provavelmente são bem populares, como a Segunda Guerra Mundial, que pode ser a mais popular dele, além de ter outras obras, por exemplo, Berlim, de 1945, A Queda, né? Então, um autor aí bem renomado, e ele cita que o treinamento básico dos soldados japoneses eram destinados a destruir a sua individualidade. Para endurecê-los e provocá-los, os recrutas constantemente eram insultados e espancados pelos suboficiais e sargentos, o que pode ser denominado a teoria do efeito colateral da opressão, para que despejassem a sua raiva nos soldados e civis do inimigo derrotado. Todos também haviam sido doutrinados desde a escola fundamental a crer que os chineses eram completamente inferiores à raça divina dos japoneses e estavam abaixo dos porcos. Então a gente pode ver aí uma forma de treinamento bem bruta para tornar o seu exército bem frio, né, ali no conflito, e realmente não ter piedade do inimigo, como ele citou ali, que os chineses estavam bem abaixo dos porcos, ou seja, não eram nada, né.
Então, ele retrata muito bem esse tipo de crueldade, né? Bom, e agora chegando mais no fim dessa Segunda Guerra, né, sino-japonesa, a partir do ataque japonês contra a base naval de Pearl Harbor, em 1941, os chineses eles passaram a contar com grande apoio dos Estados Unidos, né? E, na verdade, esse apoio já existia em 1940, mas ele acabou ficando mais intenso após esse episódio. E à medida que o conflito na Ásia e no Pacífico ele tinha um certo avanço, os japoneses eles foram sendo derrotados bem aos poucos, e a derrota japonesa ela foi finalizada em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas sobre o Japão. E com esses ataques atômicos, os japoneses eles acabaram se rendendo com a total derrota, incondicionalmente aos aliados. No caso, a China fazia parte desses aliados. E com isso, o conflito com os chineses também chegou ao fim. E muitos japoneses acusados de terem cometido ou aterrorizado os crimes ali, né, de guerra e até mesmo crime contra a humanidade, eles foram julgados logo depois no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. E durante 2 anos, cerca de 2 anos e meio, esse tribunal julgou e acabou condenando ou até mesmo inocentando algumas pessoas acusadas de terem cometido crimes durante a guerra. Bom, falando mais agora sobre após o fim dessa guerra, no caso, focando mais sobre as consequências, né? É que com a derrota japonesa, a China ela acabou recuperando todas as suas terras que havia sido perdida para o Japão ao longo dos anos. E como eu disse também anteriormente, os crimes cometidos pelo exército japonês durante a guerra foi julgado pelo Tribunal Militar, né? Como eu citei anteriormente. E mais uma informação é que ele contou com um representante de 11 países e o representante chinês ele se chamava Mei Jun-ao. Bom, então finalizando aqui, logo após falar sobre as consequências dessa guerra, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso.